Descobri o Brás em 1933. O bairro era grande e eu pequeno. Eu cresci e o bairro encolheu. Passou o tempo bastante para dar saudade, contar como era o passado, essas coisas. Mas se a gente vai começar por aí, fingindo que o Brás era o melhor lugar do mundo, é melhor largar mão de continuar. O Brás tem hoje menos de 5 quilômetros quadrados de área. Atualmente, no Brás oficial, não cabe nem a unha do Brás de verdade. Tudo bem, tamanho pode ser apenas um documento. Lá pelo ano de 1750, São Paulo era uma vila com muitos escravos indígenas. A língua que mais se falava era a língua geral dos Tupi-Guarani. O Brás era de acesso difícil. Para chegar aqui, era preciso vencer o Buracão do Carmo, que chegou a ser o depósito de lixo da cidade, e também um alagado, a Várzea do Carmo. O Brás não nasceu bairro, ficava logo ali, ao lado do centro. Era formado por chácaras, sítios, uma ou outra fazendó. As propriedades eram usadas pelos donos para descanso, para esfriar a cabeça. Supondo-se que naquela época já tivessem motivos para estressar, né? De onde veio o nome Brás? A versão mais aceita é de que o Brás se chama Brás por causa do chacareiro português José Brás, que vivia aqui cultivando a terra de que era dono. Por volta de 1806, o José Brás cuidou das obras de um aterrado sobre a Várzea do Carmo para facilitar a travessia do charco. Por isso ele deu o nome ao bairro e ganhou uma praça em homenagem, a Praça Benemérito Brás. Mas descobrir onde ela fica requer muita indagação. Sabe onde é que fica a Praça Benemérito Brás? Eu não conheço. Não, não conheço nada aqui. Não conhece essa praça? Não conheço. Benemérito, talvez o guarda ali saiu. Esse prédio aqui é esse aqui? É o Romão Cuidado. É o Romão Cuidado. Que tipo de comércio? Agora ele forma um posto diferente. Nossa, que diferente. Esse grandão é nesse nível. Passava até um trem na rua, de Posso contar uma coisa pra vocês? Pode. Ninguém acertou. Sabe onde é que estão essas crianças aqui? Tá vendo com a idade de vocês? Elas todas trabalhavam. Desse tamanho. Com essa idade. Tá vendo? E elas já trabalhavam. Meu pai também. No Brasil ainda tem muita criança, igual vocês, que trabalham Tem assim. muita criança trabalhando também, Não como os é? escravos. Antigamente, É tudo preto e branco. Passava até um trem na rua, de mas passava mesmo. Em linha de trem. não tinha ônibus. 3 vidros quebrados. O vidro central tem uns 400. A igreja do Brás passou por várias reformas, mas também começou como uma capela rústica e pequena. Mas não sobrou nenhum desenho de como era. É a isso que eu chamo de desmemórias. Há pessoas que passam vezes e vezes por aqui, mas por receio do escuro, deixam de descobrir uma das mais belas igrejas da cidade. Ter medo de sombras é a pior coisa que pode acontecer a quem quer olhar o Brás de frente.
O Tamanduateí era um rio vivo. Vivo não, vivíssimo. Por incrível que pareça, eu nadei no Tamanduateí. É verdade. E nadei também no Rio Tietê. Hoje, o Tamanduateí segue devagar, pastoso, canalizado, com a maior preguiça do mundo em direção ao Tietê, onde deságua. Mas se a pessoa quer mesmo saber como foi o Brás, terá que ver o Tamanduateí como ele era. O rio tinha águas em abundância, fazia 7 voltas. Este era o rio. Tinha portos, vários, para negociar peixes pescados ali mesmo e frutas que chegavam de barco dos sítios das redondezas. O Tamanduateí tinha lavadeiras. Todos os dias as lavadeiras compareciam ao trabalho rotineiro de lavação. Só isso? Isso e outras coisas. As lavadeiras aproveitavam a oportunidade para respingar maledicências na vida alheia. Contavam-se coisas que ninguém sabia, mas queria saber, ou sabia, mas só contava na beira do rio, fofocando. Muitas vezes, a conversa engrossava, desvendava véus, deixava rolar reputações, aconteciam brigas. Chamava-se briga de lavadeira, o bate-boca que tinha mais barulho que outra coisa. Briga de lavadeira terminava sempre em perdão. As duas podiam comungar no domingo sem pecado. As 7 voltas foram endireitadas em 1848 por Pires da Mota. Contudo, o rio continuava com muita água. Em 1900, era onde os motoristas lavavam os tílbures. Este é o centro da cidade e agora eu sigo na direção do Brás. Lá embaixo, vejo o Parque Dom Pedro e a Casa das Retortas. No passado, quando aqui funcionava o gasômetro, as mães traziam seus filhos para respirar o gás que exalava do reservatório. Diziam que o cheiro de gás fazia bem aos pulmões e combatia a bronquite. Aproximadamente uns 30 anos que não fabrica mais o gás aí. Hoje é fabricado em São Caetano do Sul. E o depósito também não fica mais ali, né? Porque hoje tem gás de rua, né? E quem construiu esse prédio foram os canadenses. E aí depois que os canadenses entregaram, esse prédio foi ocupado pela prefeitura uma época e depois ficou isolado, está abandonado aí. São Paulo tem rios de várzea, rios que enchem na época de chuva. As várzeas foram aterradas para a construção de avenidas e edifícios. Por isso, há tantas enchentes na cidade. O primeiro trem que cruzou o Brás foi da companhia São Paulo Railway, a inglesa, em 1865. Nos trilhos, chegou o futuro e o Brás se tornou o bairro das porteiras e das cancelas. A ferrovia tinha por finalidade levar o café das fazendas até o Porto de Santos, onde era exportado para o mundo inteiro. Quando a escravidão terminou, os fazendeiros começaram a atrair imigrantes de outros países para trabalhar nos cafezais. Lembram que eu falei que o Brás encolheu? É engraçado que a hospedaria do Brás, sem ter mudado de lugar 1 centímetro, agora fica na Moca. Quando os imigrantes e suas famílias chegavam, eles vinham para cá. A hospedaria do Brás foi fundada em 1882 e só deixou de hospedar gente em 1978. Milhões de pessoas passaram por aqui. Os imigrantes vinham de navio, alguns com mulheres grávidas, outros com mulheres que deram à luz durante a viagem. Alguns filhos sobreviveram. Houve filhos que nasceram e morreram, e os corpos foram atirados ao mar. Por um momento boiaram, e por fim apareceu uma sereia de olhos verdes e os carregou no colo para lá do infinito. Veio gente do mundo inteiro.
mas italianos foram os mais numerosos. Só entre 1870 e 1920 vieram mais de 1.200.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Muitos não foram para as fazendas, preferiram se instalar na cidade. E o Brás se tornou o bairro da italianada, dos carcamanos. A italianada temperou o Brás com suas receitas culinárias. Todos os hábitos nossos, todos trouxemos para cá e a gente continua. De comida, de tudo, de expressão para tudo, né? A gente se descreve mais como a mulher que mora no Brás por causa das quermesses, que ainda continua aquela tradição, inclusive são chamadas a mama do Brás, né? A gente esperava um ano para fazer um vestido novo para ir na procissão. O sapato, tudo. Mas era bonito. E bem vestidas, não ia poder pôr o do ano passado, esse ano. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia. Alguns operários moravam em casas construídas perto das fábricas. Outros moravam em cortiços. Alguns imigrantes enriqueceram. Com as levas de imigrantes chegaram os sindicalistas, os comunistas e os anarquistas. A vida dos operários daquela época não era fácil. Até mulheres e crianças davam duro. Trabalhavam de dia e de noite em jornadas de 14 e 16 horas. E as crianças apanhavam quando cometiam erros. Era contra esse suplício que se levantavam os movimentos e se faziam greves. Como as fábricas se concentravam no Brás e na Moca, a região se tornou o cenário dos protestos. Graças aos protestos dos trabalhadores, as reivindicações foram sendo atendidas. Jornada de trabalho de 8 horas por dia, proibição de trabalho infantil, direito a férias e outros mais. O Brás era um bairro de sirenes. Cada fábrica tinha uma. Mãe, bota o café pra mim que eu vou chegar atrasado na escola. Eu preciso ir embora correndo, porque senão eu vou chegar atrasado no trabalho. 6 horas da tarde. Muito da nossa vida era regulada a partir das sirenes. O relógio de pulso era um luxo, ao qual os pobres operários, que era a base das pessoas que moravam aqui no Brás, não podiam se dar. Em 1933. O ano em que eu nasci foi mais ou menos igual aos outros. A molecada chupava balas, disputava figurinhas num jogo de abafa
Melecava os dedos com chocolate e corria à beira dos chorões do rio Tamanatei. Ao contrário do que se espalha por aí, era uma época sem graça. Naquela época, carro de corrida era chamado de baratinha. Um grande ídolo foi o piloto italiano Carlo Pintacuda. No Brás, o mais italiano dos bairros paulistanos, a torcida era geral. Avanti Pintacuda! Pintacuda virou modinha de carnaval. Tá na hora. Vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas só um Pintacuda pra beijar. Eu fico gago dentro do salão e até pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa.